E aí pessoal, tudo bem? A gente está no terceiro dia de estudo aqui no Encontro Diário e a lição da Escola Sabatina essa semana está falando sobre a nossa missão, né? A gente então conseguiu compreender nesses 2 primeiros dias que Cristo tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito ele é uma consequência natural de aceitar e receber a salvação que Ele nos dá. Agora, a gente tem uma missão. E como que a gente vai fazer para fazer essa missão se tornar real ou para a gente ser eficaz no cumprimento dessa missão? Então, a palavra de Deus, né, ela revela que quando Cristo teve contato com os discípulos, Ele constantemente estava querendo ensinar a eles a respeito desse propósito que Ele tinha, né, dessa missão. Uma palavra que Ele usa diversas vezes com os discípulos, quando Ele está com eles, é dizendo que eles são testemunhas. Testemunhas, o tempo todo Ele repete, testemunhas. Eu quero acompanhar com vocês aqui um texto que está no livro de Atos, que foi o último recadinho que Cristo deixou para os discípulos antes dele ir embora. O texto está no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. A Bíblia diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Os discípulos estavam reunidos e Cristo estava prestes a partir, né, a voltar para o céu. E eles estavam preocupados com o quê? Com o tempo. Parece até a gente, né? A gente fica constantemente se preocupando com o tempo. Quando será que Deus vai voltar a este mundo para nos resgatar? Quando que Ele vai vir aqui resolver os nossos problemas, né? Porque a gente não aguenta mais o sofrimento e tudo mais. E a gente sabe que a nossa esperança de um lugar melhor, essas coisas não vão mais existir. Quando, Senhor? Quando que o Senhor vai voltar para libertar a gente? E os discípulos perguntavam para Cristo, né? Quando que o Senhor vai restaurar o nosso reino, o reino de Israel? E aí Jesus respondeu assim para eles a partir do verso 7. Não lhes compete saber tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então serão as minhas testemunhas. E ele diz, serão as testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas eu quero parar aqui no testemunhas. Amigos, esse aqui foi o último recado que Cristo deixou antes dele ir embora. Então é assim, parece que existe alguma importância, né, nessa mensagem. Foi a última coisa que ele disse antes de partir. E ele disse assim, não se preocupa com o tempo, se preocupe em ser a minha testemunha. E ser testemunha exige contato e experiência. Você não pode testemunhar, você não pode falar a respeito de algo que você não teve contato ou que você não teve experiência, né? A testemunha, para a gente poder acreditar no testemunho que alguém dá, a gente precisa ter certeza que essa pessoa teve contato com aquilo. Imagina que a gente vai fazer propaganda, por exemplo, de um prato de comida, né? Você vai falar a respeito de um prato de comida, imagina que você tem que falar sem você ter provado desse prato, sem você saber o sabor. Como é que você vai fazer isso? Não faz sentido nenhum. A gente não tem como falar sobre algo que a gente não conhece. E a testemunha, aquele que se propõe a ser testemunha, ele precisa ter experiência e contato real. Então, se você precisa ser testemunha, né? Porque foi o que Jesus falou que a gente deveria ser, a testemunha dele, você precisa ter uma experiência e um contato real com ele. E a testemunha não dá para você testemunhar assim por tabela de outra pessoa, né? Você não tem como ser testemunha pelo pastor que está falando as coisas todo sábado lá na sua igreja. Você precisa testemunhar a respeito daquilo que você mesmo experimentou, não do que o outro experimentou. Então, a testemunha precisa, de novo, repetir, de experiência e de contato. E então, vamos falar sobre o método. Qual que é a forma, então, da gente levar a nossa missão, de cumprir o propósito que Cristo tem para a nossa vida? Ser testemunha. Agora, existem muitas atividades que a gente realiza, talvez nas nossas igrejas ou no nosso método, que não necessariamente exijam de nós sermos testemunhas. Então, eu vou dar um exemplo para você. A gente pode, por exemplo, se envolver num programa musical e executar músicas, por exemplo, sem ser testemunha. É possível que isso aconteça? É possível. A gente tem várias atividades que a gente faz aqui nas nossas comunidades que não necessariamente nos convidam a ser testemunhas. Eu quero convidar você, por exemplo, a distribuir esses livros aqui. Você pode fazer isso para mim? Eu quero que você pegue os seus vizinhos e distribua esses 5 livros aqui. Tarefa fácil, simples ou não? Simples, né? Agora eu quero
fazer uma pergunta para você. Me conta um testemunho do que Deus fez com você essa semana? Fala para mim. Aí você já... Opa. O que Deus fez na minha vida essa semana? Você só vai poder me responder isso se você tiver o quê? Contato e experiências. Vocês entendem a profundidade do que Cristo está pedindo pra gente? Sejam minhas testemunhas. É mais do que eu sair para distribuir coisas, é mais do que eu me envolver em atividades. E eu não quero de forma nenhuma ofender ninguém que faz isso, porque tudo isso é importante e tem valor para o serviço e para a adoração a Cristo. Tem. Mas Ele está pedindo para que a gente seja o quê? Testemunha. Então, testemunha. Eu quero convidar você, então, a testemunhar. A lição da Escola Sabatina essa semana, ela fez um desafio aqui, né? Que está dizendo assim, cultive o hábito de doar livros missionários aos seus amigos. Eu quero te convidar a cultivar um outro hábito também, porque esse aqui também é positivo. Mas eu quero convidar você a cultivar um hábito. Ser uma testemunha. Contar para pessoas experiências reais que você tem vivido ao lado de Deus. Porque é o que Cristo pediu para que você fizesse. Esse é o meu convite para você hoje. Ser testemunha. Cultive esse hábito. Cultive o hábito de se relacionar com Deus, de ter contato com Ele e de falar para os outros a respeito das experiências reais que você tem tido com Ele. Esse é um método, né, que Cristo colocou aqui para nós na sua palavra. Ser testemunha. Alcançar as pessoas, levar a mensagem da salvação através de testemunhos. Esse é o convite que eu deixo para vocês hoje, então. E amanhã a gente continua estudando um pouquinho mais sobre a missão que Cristo tem para nós. Até lá!